Senhor Jesus, nós te bendizemos com toda alegria pela bênção de nem nos últimos 40 anos, mas desde que eu nasci, ter sido levado pela minha mãe, pela minha avó, para um lugar de adoração, num tempo onde o Evangelho ainda era pregado. Muito obrigado pela herança que me vem, antes de tudo, delas. Obrigado, porque nos últimos 40 anos eu fiz isso com consciência, com desejo, e dia após dia, tu sabes que o meu coração não cansou de cantar, de te adorar, de pregar a tua palavra, que todo dia ela me renova, que ela é a razão precípua da minha vida, é a realidade de ti vivendo em mim, como palavra viva de Deus. E eu te bendigo, porque não for a tua palavra, e eu teria já morrido há muito. Não for a tua palavra, e eu não existiria diante de ninguém. Não for a tua palavra, eu teria secado e definhado e morrido. Eu te bendigo pela palavra que não é um livro, que é espírito e que é vida, que é verdade, que é o Espírito de Deus, aplicando o Evangelho, nos lembrando do Evangelho, nos ferindo com o Evangelho, nos submetendo ao Evangelho, falando o Evangelho a nós por meio de homens, por meio de sonhos, por meio de perturbações do vento do Espírito na nossa consciência e coração, pelas brasas vivas, acesas em nós, nos tirando da nossa dormência muitas vezes. Eu te agradeço pela tua palavra viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada afiada de 2 gumes, que é apta para me discernir, para me patentear, para me tornar um flagrante para mim mesmo, dia a dia, para virar a minha cara vencida pela verdade, na direção da luz, para que eu tenha uma chance de ser transformado todo dia. Muito obrigado, porque não for a tua palavra, não for o teu mandamento, e o meu ser já teria sucumbido há muito, perecido de todo, toda esperança teria morrido, porque que esperanças há na terra que não sejam exclusivamente aquelas que nos vêm da tua palavra? Por isso, Senhor, nos esperança pela palavra hoje, nos engravida de esperança pela palavra. Dá que a tua palavra gere em nós um novo homem, uma nova mulher segundo Deus, que nós fiquemos prenhos no Espírito, que nós nasçamos de novo pela palavra, que a tua palavra não cesse nunca de dar o fruto do dia em nós, que o fruto nosso de cada dia nos seja nascido hoje pela tua palavra. É o que eu te peço por mim, pelos meus irmãos aqui, pelos milhares de outros em casa, rogando que a tua palavra encontre a todos, comova a todos, emocione a todos, se aprofunde em todos, ponha raiz em todos, e gere não apenas uma comunhão aqui entre nós que nos encontramos fisicamente neste ambiente, mas entre as milhares e milhares de consciência em todos os lugares da terra,
que se irmanam a nós nesse momento. Dá que nós sejamos de fato um corpo, que nenhum de nós tenha retido sentimentos amargos no coração, que tudo dê lugar à graça, ao perdão, à reconciliação, à busca do bem, ao desejo pelas coisas excelentes. Dá que haja em nós um abdicar da mesquinhez, da pequenez, da vingancinha, do ódiozinho, da revanchezinha, dos orgulhozinhos, dos direitozinhos, dos diabinhos, que são os grandes monstros que nunca nos largam. Por favor, ajuda-nos a discernirmos, a enxergarmos pela palavra, porque luz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e é luz para os meus caminhos, que seja para os meus e para os dos meus irmãos, aqui e em qualquer lugar da terra, em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Gente boa de Deus, boa tarde e noite a todos vocês. Amém. Eu iria pregar aqui em Isaías 40, mas quando o Jack cantou um louvor com letra do Apocalipse, o meu coração se apocaliptizou. E eu ia pregar sobre consolar e consolai o meu povo, que era a palavra que estava mais no forninho da minha alma. Aí, de repente, Deus é o padeiro, né? E eu sou o servente. Eu só estou aqui no balcão. Mas ele mudou a fornada, então é uma questão dele. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu só quero ser um escriba versado no reino de Deus, que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas, como Jesus disse que seria. Eu quero ler em Apocalipse, no capítulo 4, que diz assim: depois destas coisas olhei, depois destas coisas olhei, depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente me achei em espírito, e eis, armado no céu, um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e sentados nesses tronos 24 seres, anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças havia coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas, que são os 7 Espíritos de Deus, que nós, antes do Apocalipse, já ficamos sabendo que são equivalentes ao olhar onisciente de Deus em todas as coisas. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, um mar de vidro semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão.
o segundo semelhante a novilho. O terceiro tem o rosto como o rosto de homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia, quando está voando. Portanto, olhos para diante e para de trás e semelhanças assim estranhas, como um leão, como um novilho, como rosto de homem, como águia quando está voando. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro também. E não têm descanso nem de dia nem de noite, porque a missão deles é uma só, é proclamarem: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, e prestem atenção que eles não fazem outra coisa a não ser dizer isso: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Portanto, quando se diz, quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, significa que quando eles concluírem esse processo que diz aquele que era, que é e que há de vir, que é a missão deles, e só a eternidade pode nos dizer desde quando esses seres viventes dizem, mas no dia em que eles concluírem esse dizer, quando eles derem toda essa glória, honra e ação de graças, não que honra, glória e ação de graça ao que se acha sentado no trono seja algo finito, é infinito, mas na perspectiva da economia divina, o que se diz é, quando eles bradarem durante toda a história, durante o tempo e espaço, porque eles já bradaram que Deus era, para aqueles que entre nós já não são, já não estão, bradam para nós que Ele é, e bradarão ainda para os que hão de vir, se é que nós ainda teremos depois de nós muitos que depois de nós ainda virão, mas para todos quantos ainda venham, até que chegue o tempo do último a vir. Por esse tempo e por essa hora se marca o que se dá sequência aqui. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono e ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E João diz, e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi que no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, eu vi um cordeiro como tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus,
enviados por toda a terra. Veio, pois, o cordeiro e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, do povo de Deus. E eles entoavam com suas harpas e com os incensos que representavam as orações dos santos, um novo cântico dizendo: digno és tu de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque tu, Cordeiro de Deus, tu, Jesus, foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. E vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, ou seja, trilhões de criaturas, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura, significando tudo menos Deus, que há no céu, no cosmos, no universo, nos multiversos, em todas as dimensões onde haja criação divina. Então eu ouvi, diz ele, eu ouvi, foi uma experiência agora auditiva, eu ouvi que toda criatura que há no universo e sobre a terra, e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo, as criaturas dizendo, vá dormir com esse barulho. Cada um na sua língua, cada um no seu suspiro, cada um com sua alma vivente, cada um com seu ente existente, cada um com seu significado de ser na criação, cada um dizendo àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Agora, preste atenção. O que vem antes dessa leitura é o Apocalipse das igrejas. Conforme quem já leu aquele meu livro desse nome, o Apocalipse das igrejas, entendeu já. O que já tinha sido uma experiência de depressão para João. Porque poucas experiências são tão depressivas para quem tem ideais, para quem ama o que é bom, para quem trabalha pela paz, para quem privilegia a verdade, para quem não detém a verdade em favor da injustiça, para quem quer andar na vida não como um ser poderoso, mas como um ser bem-aventurado, para quem na existência não usa o pensamento para maquinar o bem, mas para imaginar coisas nobres, para quem, a partir do que melhor se possa reunir no coração, projeta em relação ao próximo o melhor pavimento de caminho que possa oferecer, ao invés de dificultar a vida. Para tais pessoas, uma das coisas mais deprimentes é a viagem pelos labirintos da igreja humana, histórica.
com as suas imperfeições, com as suas ambivalências, com as suas ambiguidades, com as suas tortuosidades, com os seus personagens adoecidos, com a incapacidade dela de internalizar de vez a verdade, de se impressionar com qualquer novidade, de com facilidade extrema abandonar simples e reto caminho do amor de Deus por qualquer que seja a pirotecnia, a invenção, ou a novidade, ou o vento de doutrina. Conhecer Jesus, saber o que é o Evangelho, dedicar a vida à causa de chamar pessoas a esse entendimento e, ao mesmo tempo, verificar que se dá 3 passos adiante, 4 atrás, 5 adiante, 6 para trás, que se pensa que a pessoa andou, daqui a pouco retroage. Esse é um processo doído. Tanto quanto é doído você verificar que muitas vezes aqueles que ensinam pervertem o ensinamento, ou você verificar que aqueles que lideram controlam e manipulam pessoas, ou você verificar até mesmo que existem pessoas que fazem opção por esse tipo de manipulação, preferindo o encabrestamento ao caminho livre, na verdade, porque existem pessoas, sem dúvida alguma, sofrendo de tais patologias por razões as mais variadas. Podem ser heranças familiares, podem ser carências e dependências desenvolvidas depois, e tudo isso agrava-se horrível e infinitamente mais no coração de quem tem o Evangelho e luta no desejo esperançoso de ver as pessoas de fato crescerem, porque a pessoa que carrega esse espírito olha e verifica frequentemente a repetição dos mesmos processos. É como enxugar gelo, vocês entenderam? Vai geração, vem geração, e o seu trabalho é um trabalho que não cessa jamais. E João tinha acabado de descrever, começando com a igreja em Éfeso, que era uma boa igreja, mas que tinha perdido o primeiro amor e tinha secado. Tinha passado por todas aquelas comunidades adoecidas, onde tinha de tudo. Tinha gente absorvendo a espiritualidade pagã, greco-romana. Tinha até o arquétipo da prostituta cultual na igreja de Tiatira, que é chamada de Jezabel, a mulher que seduzia todo mundo lá. Os gnósticos promíscuos tinham entrado dentro das igrejas. Havia confusão de percepção para todo lado. E João está cansado. E Jesus inicia falando com ele ali, no início do Apocalipse, não se manifestando como um cordeiro manso. A visão é chocante, uma visão alienígena. Cabelos brancos, mais que a neve, olhos como de fogo. Uma espada afiada de 2 gumes lhe sai da boca. Ele está vestido para a batalha da verdade. Absolutamente. E o que acontece é que ele descreve não só o que está presente, mas diz para João, quando escolhe 7 igrejas, e não 8, não 9, não 10, 7, que na Bíblia corresponde sempre a um número de plenitude, de fechamento, e mais do que isso, não são só 7 igrejas, mas se você as vir no mapa da Turquia atual, da Ásia Menor da Antiguidade, elas fazem um círculo, o que é nitidamente uma escolha simbólica para designar quais seriam os arquétipos que manifestar-se-iam durante o ciclo da igreja histórica e que nós não nos veríamos livres daqueles ciclos jamais. Eles poderiam ser sucessivos, poderiam ser simultâneos, poderiam até fazer mix
de muitos deles num projeto só, mas certamente chegaria um tempo em que tudo que fosse igreja à volta da redondeza da terra estaria marcada por aquilo ali. E é feio o que ali está descrito. E o que se diz é, eu virei e eu acabarei, eu virei e eu destruirei, eu virei e eu removerei, eu virei e lhe farei conhecidas as suas vergonhas, eu virei e lhe mostrarei, de fato, quem ele é. João acaba de passar por isso e o negócio não tinha nem começado. Nem começado ainda, de modo algum. Agora, qual é a primeira providência? A providência, depois que você atravessa a igreja, minha gente, os sobreviventes da igreja, eu vou pedir para daqui para frente, quem sair ficar lá atrás e quem vier sentar aqui, tá bom? Porque eu não sou de ferro e nem um robô, a minha mente precisa de quietude. Quando eu estou falando e vocês veem, eu não trago nada escrito, sai tudo daqui. Então, me ajudem, por favor. Na realidade, quem passa pelos labirintos da igreja humana, quem conhece Jezabel, quem conhece Nicolau, que entregava a mulher para a fila dos lobos maus, ele swingava. Quem conhece a hipocrisia, quem conhece a arrogância, quem conhece aqueles que dizem, eu tenho tudo, eu sou o rei da prosperidade, como se denuncia o tempo todo nas três igrejas, quem conhece a bruxaria feita em nome de Deus, corre o risco de introjetar traumas profundos, muito piores do que aqueles que se introjeta se viajando pelos labirintos da máfia, ou do tráfico de drogas, ou do Senado, ou do Congresso Nacional. Muito mais. Porque lá é em nome de um partido, aqui é em nome de Deus. Lá é em nome da família, aqui é em nome de Deus. Na máfia é em nome da família, aqui é em nome de Deus. No jogo do bicho é em nome do negócio, da dinastia do bicheiro, aqui é em nome de Deus. E tudo que é perversão praticada em nome de Deus se diaboliza mais do que qualquer perversão praticada apenas em nome de si própria. Bote Deus na maldade e ela se diabolizará tanto quanto Satanás. Satanás não caiu de baixo. Ele caiu de um lugar como esse, ele era um dos querubins mais elevados. Tanto mais quanto de Deus se saiba, de Deus se ouça, de Deus se pense que entendeu, ou se discirna mesmo, e a Ele não se submeta, tanto pior nos tornaremos. E ele está viajando por dentro desse labirinto. Só passar por isso já é um negócio destrutivo, vocês sabem disso. Quantos aqui já não se desencantaram horrorosamente? Quantos já juraram assim, bateram, dizendo, eu juro que eu nunca mais apareço. Não quero mais saber, chega, I'm done with that. Chega mesmo, para mim, cota cheia, saco maior do que o de Noel. Eu não chego, não quero mais. Porque é dura a experiência para quem é sério no processo, para quem é sincero no processo. Para quem não está no clube da escuridade, para quem quer viver na luz, é doído assistir a brincadeira, o descompromisso, a volatilidade, a futilidade, a superficialidade, a paganidade que nunca é abandonada, que está sempre presente nos processos interiores da gente, as relutâncias, o medo de se dar, o medo de amar, a vontade de ficar fazendo gestão de algum pedaço de sombra ou de treva para o nosso deleite macabro na vida. Sempre. E assistir isso é doído. E João viaja por dentro dessa cenografia
eclesiástico-escatológica da igreja na história. E a única comunidade legalzinha ali é a menorzinha de todos. Filadélfia, inexpressiva, porque parece que é onde poder e igreja se ajuntam, corrupção não falta nunca. E ele vem passando por isso, mas a jornada não tinha nem começado. Vocês estão pensando que a nossa luta nesse mundo é sobreviver aos escândalos da religião e da igreja? Está pensando que essa é a moleza, meu irmão? Tem gente aqui pensando que acabou, que são os vitoriosos, graças a Deus. Venci a igreja, mantive o ânimo e continuo discípulo de Jesus na igreja de Deus. Já é uma vitória, mas você nem sabe com quantos paus se faz uma cangalha universal e planetária ainda. Por isso, a primeira medida que se toma na leitura que eu fiz no capítulo 4, no verso 1, qual é? Quando o cara vem passando pelo labirinto da igreja, quando o cara entra com os miseráveis no esgoto de Paris, da Paris eclesiástica, qual é a primeira medida? Se diz, sobe para aqui. A primeira coisa, meu irmão, é tirar o seu olhar do horizonte espaço-temporal daquilo que a gente convencionou chamar igreja humana. Tira o olho daí. Sobe para cá. E João diz, imediatamente eu me achei no Espírito, num lugar, num trono montado nos céus. Sobe para aqui. Porque se você ficar atolado aí, você vai sucumbir com os vícios desse fenômeno. Ou a sua mente se desconecta, ou a sua mente joga fora os álibis que a bagaceira, que a corrupção, que a perversão da igreja histórica, humana, deu a você, e você usa tal álibi, tal desculpa, tal escudo, tal argumento, para se defender contra a verdade que quer, de fato, catapultar você para um nível superior. Se você continuar nesse espírito, pode ter certeza, você não sobreviverá nem ao caminho da graça aqui. O chamado é para que a gente se redimensione. Sobe para aqui. Nós não somos chamados a nos alimentarmos das esperanças que a igreja nos dê. Ai de mim se vivesse das esperanças que a igreja me ofereceu durante a existência. Quantos milhares de dias pregando o evangelho 600, 700, 800 vezes num ano. Quantas milhares de vezes e de dias eu não olhei para trás e disse, meu Deus, vale a pena? Esse povo parece que não quer nada, não entende nada nunca. Você se espreme, bota os bofes, as vísceras, a alma, arranca o carnegão do seu espírito, entrega tudo com toda a paixão, e ali na esquina já estão noutra. Cansa. E aí, meu querido, minha querida, a única salvação, a única salvação da igreja é o trono. É o trono. É o trono, meu irmão. Ai daquele que olha para os homens e que olha para o horizonte e tenta sacar
da igreja que se vê com os olhos e que se torna um fenômeno humano histórico, a sua esperança para viver. Que assim faz, se torna cínico, sarcástico, blasé, indiferente, desanimado, desenergizado, sem nenhum espírito de que no Senhor o nosso trabalho não é vão, porque a sensação que dá é de que tudo que se faz é para se repetir no dia seguinte. Mas essa é vida de garçom. Essa é vida de servo. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Todo dia. E se acorda às 6 horas da manhã. E ai delas, que não fazem todo dia sempre igual. A gente morria no café, morreria no almoço, morreria no jantar. Graças a Deus por esses que se dispõem a todo dia fazer tudo sempre igual. Fazer a comida, lavar a louça, se sujar na gordura, se cheirar com os mesmos cheiros, cumprir os mesmos ritos, é a salvação da vida. É a salvação da vida. No entanto, até esses que têm a consciência de que o chamado deles na vida é o chamado de todos, mas nem todos querem o chamado de todos, pensam que o chamado de todos é só para alguns, que é servir, e não entendem como aquela máxima cansada do populacho é verdadeira, que diz que não vive para servir, não serve para viver, e ficam sempre transferindo o serviço para um grupo de especiais vocacionados e atribuem à sua própria vida a vocação para a vaidade, para o besterol e para a vacuidade, para o vômito de uma existência sem sentido. Esses é que se cansam, é que olham e atribuem a alguns esse papel e assentam-se para dizerem: enquanto ele me serve, eu me distraio. E não internaliza nunca. Aquele, todavia, que, apesar de tudo, serve, só continuará a servir com alegria se ele redimensionar o seu olhar. Se ele atender esse chamado que diz: sobe para aqui. Porque se você for querer viver do estímulo que os humanos nos dão, que o estímulo que a igreja nos dá, estímulo como saúde humana, saúde mental, estímulo como significado histórico, como fenômeno humano que escolha sempre as melhores causas, que tem um olhar profético, se adiante no tempo e já olhe o óbvio adiante e anuncie o que é, ao invés de ser sempre o último ente histórico a ser convencido pelos fatos, andando sempre com uma lanterna na bunda e nunca na testa. No máximo ela enxerga para trás e olhe lá, e já é lá longe. Quando ela olha, é mesmo. Vamos pedir perdão a Galileu, 500 anos. Igreja, só um exemplinho de como é que faz. Melhor medida dela é matar o profeta e depois deixar os filhos construírem um monumento. Aí os filhos dizem: que pena que os nossos pais não entenderam aquele cara. Mas nós vamos fazer um monumento a ele. Está aqui. Aí os assassinos até que dizem: a gente na hora não viu, mas que bom que os nossos filhos perceberam. Está sendo útil aos nossos filhos. Todavia, meus irmãos, quem vive apenas dos estímulos que vêm dessas relações, não sobreviverá com alegria feliz no coração, porque a gente acaba ficando blasé, a gente acaba ficando cínico,
A gente acaba perdendo o interesse na caminhada comum. A gente acaba achando extremamente difícil e cansativo estar com qualquer outra pessoa. As pessoas vão ficando com fobia comunitária por causa da quantidade de intervenção, de gente chata, enxerida, metida, linguaruda, fofoqueira, maligna, perversa, mentirosa, moralistas, hipócritas. Aí o cara diz, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Ainda se canta em nome de Deus, em nome de Jesus. Aí Jesus diz, meu filho, aí é para servir. E olha, não só aí, sirva no mundo, que é mais fácil. Na esquina, aos pobres, aleijados, paralíticos, coxos, desdentados, desamados, é muito mais fácil. Mas se você quiser uma missão difícil, sirva a igreja. Essa é a pior de todas, é a pedreira mesmo. É o último trabalho de Hércules, fique aí, bah, e bah, e bah, e bah. É Ulisses tentando voltar para casa, é bah, e bah. É difícil. E tem muita gente que cansa. Não vão embora, mas estão aqui sem estar em lugar nenhum, nem coisa alguma, já se perderam em si mesmos. Ficaram cretinos para si mesmos e nem notaram. O chamado é sobe para aqui, para que tu vejas o que ainda vai acontecer depois dessas coisas, porque vocês estão pensando que a grande tribulação é a experiência que vocês tiveram dos trauminhas religiosos que vocês carregam, todos vocês? E eu também? Que nada, meus irmãos. Isso é brincadeira. Só dói, só chateia. Passar por Éfeso e ver a coisa que era boa se pervertendo. Pérgamo, vendo a bruxaria entrando. Tiatira, vendo o swing sendo a comunhão fraterna. Chegar e entrar em igrejas como e ver que ela vivia de fachada. Dói. Ver que Laodiceia é aquela coisa organizada, rica, poderosa e morna e nojenta e arrogante, nauseante. O coração cansa. Mas o Senhor diz, olha, essa não é a grande tribulação. Não é a grande tribulação. Sobe para aqui. Porque considerando o que vem aí, João, ou você muda de dimensão, ou você não aguenta a pancada. Mude de dimensão se você quiser aguentar o tranco. E tem gente aqui se sentindo vitorioso porque sobreviveu à tribulação eclesiástica. É ou não é? Tem um bocado de gente aqui até se jactando. Está pensando o quê, meu irmão? Nem começou esse negócio ainda. Só porque você está aqui, tendo sido pastoreado por um pastor hipócrita que enganou todo mundo, que roubou a igreja, que fugiu com gasofilácio. Olha só, aqui o gasofilácio é que foge da gente. É um gasofilácio maravilhoso. Maravilha, já. E já é feito de modo a ilustrar o que Jesus disse: não botem o coração de vocês aonde a traça corrói e o cupim come. Você está pensando que esse aqui é a crise? Essa aqui é a aflição? Não é não, meu irmão. Sobe para aqui. Sobe para aqui. Para que eu te diga o que deve acontecer. E o que ele diria que aconteceria é o Apocalipse. Só vem aí espírito de hegemonia do cavalo branco. Sempre terá
surtos imperiais de dominação global, até aquele tempo final, quando a perspectiva será global e global será o atentado de dominação mesmo. Isso sempre é seguido por guerra, pelo cavalo vermelho. Guerra sempre produz crise econômica, que produz fome e que gera morte. E que deixa o inconsciente coletivo lotado de clamores como almas que gritam de debaixo do altar: até quando, Senhor? E que deflagram calamidades e juízos sobre o planeta, que atingem a natureza, que atingem os ares, que atingem os elementos, que atingem os humanos, que atingem a ricos, a pobres, a grandes e a pequenos, que vão num crescendo avolumantemente apavorante, até aquele tempo da manifestação cada vez mais radical e densa do mal, aonde os homens vão perdendo todo o amor e a iniquidade se multiplica de maneira capilarizada, como um câncer incontrolável, e o amor se esfria de quase todos. E o reino do egoísmo, do ódio, da implacabilidade, da cobiça, abraçarão o planeta inteiro, e as trevas e a ambição por poder, não importando a fonte, dominará a todos. O culto ao dinheiro, o culto ao conforto, por parte daqueles que dominam a obsessão pelo controle, diz o Apocalipse, de psiquiantropon, de almas humanas, controle mental. Até que tudo chegue a um nível de insuportabilidade, quando os gemidos da natureza já serão convulsões planetárias cataclísmicas. E quando toda e qualquer esperança humana tiver sucumbido, e quando, depois de dizerem paz, paz e segurança, entregue toda a sua esperança na mão de um, virem a ver quem é esse um em cuja mão se entregaram para que lhes sirva de consciência global, quando esse dia, essa hora chegar, nenhum de nós sobreviverá se não tivermos inicialmente atendido a esse convite que diz: sobe para aqui, sobe para cá. Você tem que se redimensionar, meu irmão, porque já é duro sobreviver à experiência do encontro humano no falsete da existência. Quanto mais quando aquelas coisas absolutamente esmagadoras e inafastáveis que já estão entre nós e que só aumentarão em intensidade e realidade nos alcançarem com as suas configurações cada vez mais definitivas, cada vez mais finais, quem de nós suportará? Sobe para aqui e eu te mostrarei o que vem depois. Aí você diz: que consolo é esse? Tem gente aqui que preferia continuar bobo na história, né? Eu não. Deus me livre de andar bobo. Eu quero é saber. Se Deus me disser: olha, você quer ficar, eu vou te deixar até o último dia. O que você quer? Entrar num buraco e morrer sepultado num buraco, ou ficar-se na ponta do precipício de olho aberto e olhando? Eu ia dizer assim: eu deixo olhar até a última hora. Porque eu sei para onde eu vou. Se cair uma bomba atômica na minha cabeça, não é diferente de cair uma estaca que me mate. Eu vou para o mesmo lugar, nada muda. Eu só vou ter um cenário de uma cenografia extraordinariamente mais catastrófica diante de mim. Mas não muda nada na minha vida, nada, nada. Morreu de quê? De cataclismo final, universal, de estaca na cabeça. Tanto faz. Vou abrir os olhos na mesma graça, na mesma glória. Então, tanto faz o modo. Agora, até
para isso se instalar na gente, você tem que atender aquele convite. Sobe para aqui. Se desenterre dessa dimensãozinha e aceite esse convite para olhar de cima. Olhar com os olhos da certeza profética. Que quando leva você para essa dimensão, a primeira coisa que lhe mostra é que no universo há um trono. Há um trono. Que aquele que se assenta no trono é indescritível, é indecifrável, é indiscernível, é mistério puro, é soberania absoluta. Está para além de toda e qualquer possibilidade de descrição e é real, absolutamente real. Cultuado por entes para além da imaginação. Tudo aqui transcende todas as ordens de coisa. E eu acho maravilhoso é que ele desenterra João da igreja e o dimensiona numa dimensão onde as criaturas não correspondem a nada que ele conhece. A nada. Aí João tem aquela visão do trono, aquela cenografia extraordinária, e vem essa voz acerca da qual eu trouxe alguma ênfase enquanto lia. Quando diz que ele muda o tempo verbal, ao dizer que os 4 seres viventes clamavam de dia e de noite, sem cessar, sem descanso, santo, santo, santo é o Senhor Deus, que era, que é e que há de vir. De repente o tempo verbal dele muda, dizendo, quando, pois, eles concluírem, terminarem de dar, então os anciãos prostrar-se-ão. Então acontecerá isso. De repente, ele sai do tempo presente, ele é projetado no final de tudo. De modo que Apocalipse 5, de um lado, inicia a explicação do processo histórico que viria e que já está vindo desde sempre, porque é aquele que era, que é e que há de vir. Mas, de outro lado, ele nos mostra o fim de todas as coisas. E era aqui que eu queria chegar. Preste bem atenção. Para que eu aguente o que passou, eu suporte o que é, e eu resista ao que virá, eu preciso hoje me redimensionar de onde o meu olhar de fé enxergue já o fim de todas as coisas. Quem já viu o fim de todas as coisas não tem medo do que foi, não teme o que é, não se assombrará com o que virá. Quem já viu quem dominará? Quem já viu quem é o vencedor? Quem já viu do que dará toda a rebelião universal? Quem já viu qual é o destino de Satanás? Quem já enxergou aonde parará toda a tentativa de qualquer criatura universal de viver contra o Criador, sejam os humanos, sejam de que dimensão elas forem? João chega e diz, olha, no fim de tudo, o que eu vi foi toda criatura que há no céu, na terra, sobre os mares, dentro dos mares, debaixo da terra, em qualquer dimensão, toda criatura, é tudo menos Deus, que é o único eterno e incriado. E o diabo é uma criatura também. Você pode ver o diabo com a boca no chão. É anjo e diabo, é santo e pecador, é profano e sacrílego, junto com lábios santificados, toda criatura. É pirarucu, é peixe-boi, é tambaqui, é tubarão, é panda, é parasita, é criatura. Toda criatura, todo ser existente, em qualquer espaço, tempo, dimensão, há tempo, há espaço, em qualquer existência antitética ao que eu chamo de existência, em qualquer dimensão que só Deus dimensione, toda criatura
dando glória a Ele. Agora, deixa eu lhes dizer uma coisa. Esse é um exercício que há muitos anos o meu coração faz, desde que eu entendi isso, há provavelmente uns 30 anos atrás. Quando eu comecei a pregar muito em João, no Apocalipse, no capítulo 5, há dezenas de mensagens minhas nesse texto, nos últimos 30 anos. Desde esse tempo eu faço esse exercício. Quando eu vou vendo a calamidade da igreja, eu tento ouvir essa voz que diz: Caio, sobe para aqui. Sobe para cá, meu filho. Para com isso, cara. Sobe para cá. Será que eu caio daqui? Olha, o meu nome é Caio. Se eu cair, tudo é coerente. Sobe para aqui. E eu te mostrarei o que deve acontecer. Olha, daqui a visão é maravilhosa. Eu te mostrarei o que deve acontecer. Sobe para cá, Caio. E daqui de cima, você vê lá o fim da história. A igreja passa a ser um detalhe. O planeta Terra fica pequenininho com as suas calamidades, com os seus tiranos, com os seus déspotas, com as suas perversidades, com as suas iniquidades, com as suas revoluções de morte, com as suas injustiças, com o seu desamor, com a sua escolha perversa, com a malinice das decisões humanas, tudo vai encolhendo quando você sobe para aqui. Sobe para cá e eu te mostrarei. E uma das visões que ele tem é a visão do fim. Toda criatura deitada, toda criatura ajoelhada, toda criatura prostrada diante do Senhor. Eu já sei o fim. Olha, eu não sei o que vai acontecer quando eu atravessar a rua, mas eu já sei o fim. Eu não sei o que vai acontecer comigo no dia de amanhã, mas eu já sei o fim. Eu não sei se eu viverei até o fim de 2011 ou se eu morrerei, mas eu já sei o fim. Eu não sei quem vai governar o Brasil daqui a 8 anos, mas eu já sei o fim. Eu não sei nada do que acontecerá em detalhes daqui para lá, mas eu já sei o fim. Se você subir, aceitar o chamado no Espírito, e João faz questão de afirmar que ele subiu no Espírito. Subiu no Espírito. Me achei no Espírito. Não é uma viagem no elevador da religião, nem da respiração, nem da yoga, nem do budismo, nem da meditação de mosteiro. Não, é uma viagem no Espírito, na fé. Sobe para aqui. Enxerga com os meus olhos. Pela revelação. Olha o fim de todas as coisas e o teu coração sobreviverá. Em nome de Jesus. Agora, antes de chegar aí, João tem uma crise, vocês lembram, né? Antes dele ver o fim, tem uma crise. Uma crise de angústia. O cara está vindo da igreja. Das 7 de uma vez. Era um negócio horroroso, aquele alambique miserável que se apresentava com Red Label, Jesus Red Label, mas era uma cachaça pisada pela pata do cão. Aí lá vem o cara, meu Deus, e eu vivendo para isso, e é assim. Aí sobe para cá, ele sobe. Quando ele sobe, se redimensiona, vê o trono. Aí o coração dele se alegra. Mas de repente, no trono, aquele que está sentado no trono tem um livro selado por dentro e por fora, um rolo, um pergaminho, com 7 selos. Que na cabeça dele de judeu,
lembrava uma escritura, ou até mais precisamente, um testamento de propriedade do ano do jubileu, que era uma categoria do Velho Testamento, da legislação de Moisés. Quando uma família perdia sua terra, e em Israel as terras não podiam mudar de mãos familiares, para que um indivíduo não começasse a comprar terras e virasse um grande latifundiário, e outros ficassem sem terra, havia uma lei social na legislação de Moisés, que era a lei do ano do jubileu, que dizia que se eu, porventura, falisse e perdesse a propriedade que me era herança legada pelos meus pais, e os meus filhos ficassem sem nada, quem quer que tivesse adquirido aquela propriedade, dentro de 50 anos ele a perderia. Ou seja, quando alguém comprava uma propriedade que não era originalmente uma propriedade que viajasse na genealogia familiar, ele estava fazendo um arrendamento, porque 50 anos depois tudo voltaria aos herdeiros naturais para que a terra não tivesse eiquibatistas. Seja o que for, tudo na mão de um, como denuncia o profeta Isaías. Ai daqueles que vão se tornando os donos da terra. É abominação diante de Deus qualquer acumulação de poder. Então, para João, aquele documento era equivalente a alguma coisa que na mente dele lembrava o ano do jubileu, quando as propriedades voltariam para as mãos originais. Aí dá uma alegria nele. Poxa, a terra tem salvação. A gente perdeu isso, realmente nós perdemos, e o príncipe desse mundo tomou conta. Ele mesmo disse, eu recebi e dou a quem eu quiser. Se o senhor ficar de joelho aqui e me adorar, eu entrego a quem eu quiser, porque me foi dado. E Jesus nunca negou que assim fosse. E diz que ele é o príncipe deste mundo, o príncipe da potestade do ar, que hoje atua nos filhos da desobediência, e o próprio João é mais radical ainda quando diz, o mundo inteiro jaz no maligno. Aí ele, que já tinha dito isso talvez uns 10 anos antes, está agora aqui vendo o documento de restauração, de devolução planetária às mãos originais. E o coração dele quer se alegrar, mas há um porém. O porém é que ninguém era digno de abrir o livro e nem mesmo de olhar para ele. Ninguém, nem no céu, nem na terra, em nenhuma dimensão, nem debaixo da terra, nem entre os vivos, nem entre os que já tinham sido mortos, nem entre os humanos, nem entre alienígenas, nem entre toda sorte de anjos, estranhos e impensáveis, nem os seres viventes que cantavam Santo, Santo, nem os 24 anciãos, nenhuma criatura. Ninguém tinha significado e autoridade suficiente e nem tinha legitimidade para dizer, a terra é minha, o homem é meu, a criação é minha. Ninguém. Ninguém. Aí João disse que ele começou a chorar muito. Que é um estado angustioso que bate. E que eu noto hoje em dia ser crescente no coração de um monte de gente. Que é aquela sensação acerca da irredimibilidade da terra, irredimibilidade humana. Esse sentir que nos vai fazendo ficar completamente, de um lado, perplexos, depois acostumados, depois amornados, depois domesticados por um sereno desespero. No caso de João, ele não entrou nesse processo de mornidão angustiosa, que é o que vai tomando conta da maioria de nós. Ele diz, quando ele viu
a impotência do próprio universo de encontrar solução para si mesmo. Como nem entre homens, nem entre anjos, nem entre qualquer que fosse a elevação de criatura, haveria uma solução para o planeta, para a humanidade, para a criação. Ele diz, então eu chorei muito, e eu chorava muito. E o texto grego nos coloca João em soluços, numa depressão ante o olhar que percebia a vida como totalmente encurralada, sem alternativas, o que deixa a gente ou chorando ou num estado de cinismo e de indiferença absoluta. Numa espécie de pré-suicídio afetivo, de suicídio de qualquer que seja a natureza de vínculo esperançoso no que diz respeito à vida, ao próximo, ao futuro, ao hoje. Os bons caem chorando profundamente, outros se acovardam e mergulham no choro sereno do tranquilo desespero. E João diz, eu chorava muito. Até que um dos anciãos, isso é que é legal, aqueles anciãos não tiveram crise nenhuma, porque nenhum deles era indigno de abrir o livro, ou não era digno de abrir o livro. Só João. Um dos anciãos chegou lá e falou, para de chorar. E o texto grego é também assim explícito. A nossa tradução diz, não chores, é poético, né? Não chores. O texto grego é enfático, é quase uma paulada. Para de chorar. Para de chorar, João. Para de chorar, João. O Cordeiro venceu. O Cordeiro venceu. Para abrir o livro e desatar os selos, desenrolar a vida da gente, desenrolar o planeta da gente, desenrolar a existência da gente, seja esse livro histórico, linear da Terra, seja o livrinho das nossas existências que está contido nesse livro maior. Aquele que faz o mais, faz o menos. O Cordeiro vai descelar o livro da história humana, e esse que tem o poder de abrir o livro da história humana e a dignidade de fazê-lo, não só da história humana, da história universal, da história planetária, da história cósmica, é o mesmo que descela os livros, as epístolas da sua existência contidas nesse livro de todas as coisas. Ele é digno. Ele é digno para contar a sua história até o fim. Sua história não será parada. Nem a igreja desanimará a sua história, nem as visões das coisas por vir. Sobe para aqui e olha para quem venceu. Olha para o Cordeiro. Ele é digno. Aí João olhou. Na realidade, o que se diz é, a fala do ancião é, porque a raiz de Davi, o leão de Judá, venceu para abrir o livro e lhe desatar os selos. Aí a cabeça de João se encheu da ideia de um monarca davídico no trono, com uma coroa de realeza, com aquela manifestação de um poder que o C.S. Lewis resolveu colocar no personagem Aslan da série Nárnia, do Leão de Judá. Aí quando ele se vira para ver essa espetaculosidade, ele vê um cordeiro, ele vê a cruz. No centro da vitória universal, a cruz do cordeiro. Ele é digno de abrir o livro, de lhe desatar os selos, porque foi morto e com o seu sangue comprou para Deus os que procedem de toda a tribo, de todo povo, de toda língua e de toda ação, e os constituiu para Deus
reinos sacerdotes e reinarão eternamente. Aqui acabou aquilo que a gente chama de igreja. Aqui começa, de fato, o que não é mais classificável. São só criaturas de adoração, começam aqui. Ele chamou para si os sacerdotes, as criaturas da adoração. E agora olha mais adiante, João. Vai chegar a hora em que não só essas criaturas que hoje voluntariamente se curvam para esta adoração, curvar-se-ão, dando sentido às suas próprias vidas e sentido a tudo, e ganhando de Deus sentido para tudo mais, sobretudo para o absurdo dessa existência, com as suas burrices diabólicas, com as suas tramas perversas, com as nossas escolhas caprichosas e com os esforços da bondade sendo frequentemente esmagados pelo capricho e pela mesquinhez, com as cabeças dos Joões Batistas sendo servidos nos cabarés, nos bordéis, nas surubas dos Herodes, pelo capricho delimitado, delineado, estimulado pelo meneio de um quadril. Assim é o absurdo da existência. Mas olha, João, para além disso tudo, toda criatura curvada, chegará o dia em que tudo fará sentido. Pare de chorar. Quem já viu o fim, não tem medo de mais nada. Era isso que eu queria dizer a vocês. O problema é que a maioria tem medo de olhar para lá. Tem medo até quando eu subo aqui. Ó. Imagina só. O cara tem medo que eu caia daqui para lá. O que pode acontecer comigo se eu cair daqui para lá? Muito pouco. Muito pouco. Mas eu vi aí a expectação. Ai, meu Deus, ele vai cair. Agora, Jesus diz, sobe para aqui, o cara diz, cruz credo. Vou ficar aqui mesmo, atolado na igreja, morrendo de depressão, tendo como referência mais elevada o púlpito. Aí você está danado. Sobe para cá, meu irmão. Sobe. Sobe para esse lugar espiritual, onde nos estão doadas e servidas toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sobe para cá, onde eu e você já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Sobe para aqui de onde você vê todos, ao final, já de joelho, diante do Cordeiro. Tudo aquilo que lhe parece inquebrantável, tudo aquilo que lhe parece incurvável, tudo aquilo que lhe parece indomesticável, tudo aquilo que lhe tira a esperança, tudo aquilo que lhe parece insolúvel, todas as coisas nele terão sua solução. As que se deliberarem, oferecerem-se como solução, e até as que trabalharem contra a solução da vida, nele todos terão, no fim, o seu encontro. Aí olha aqui para mim. Jesus disse, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Isso significa que eu sou chamado para experimentar uma paz transcendente, que só nasce no coração daquele que ouve a voz e aceita o chamado no Espírito que diz, sobe para aqui. Olha, que contra toda a loucura, o absurdo da existência, há um trono soberano, acima de tudo. Tu não compreendes o absurdo, mas esse que está sentado no trono transcende a todas as coisas, olha para ele. E não fica pensando
que quando ele diz quem abrirá e quem dará sentido à terra é porque ele mesmo esteja impotente. É porque ele já fez o provimento para a salvação de todas as coisas. Tem um que é digno e que transcende a raiz de Davi, que transcende a história de Israel e de Judá, que transcende a linearidade do tempo, do espaço. Ele é o Cordeiro, imolado antes da fundação de todas as coisas, e que na cruz, em Jesus, foi apenas a expressão visível, concreta, material e encarnada no tempo e espaço daquilo que em Deus já tinha sido feito antes de que surgisse qualquer criatura ou qualquer criação. É porque o Cordeiro já foi imolado antes de tudo que eu posso ver o final de tudo antes de todas as coisas. Quem viu o Cordeiro imolado antes de tudo começar, já sabe que o destino de todas as coisas é terminar no Cordeiro de Deus. Aí você diz, poxa, eu saí de casa para ter uma noção planetária das coisas? É, porque nós somos tão mesquinhos que o nosso negócio é a cutícula. É a hemorroida. É a fimose. É o mundinho. É o carburador do carro. É a troca de casa. É o concurso público. Está aí. Deus preso a esses temas. Pobre Deus. Nossa cabeça é muito pequenininha. E a gente viaja o tempo todo no labirinto da igreja. Ai, meu Deus, escapei de uma. Me sara dessa. Ai, me cura daquela outra. Aí vai. Ai, encontrei um lugar de descanso. Aí o cara vai, ih, tá podre. O que eu faço da vida? Mas os temas são esses, são fimóticos. São clitorianos. São temas de mamilo. Essa é a extensão da nossa percepção. O que cabe em eu, o que cabe em mim, me interessa. Como diz o Alexander Solzhenitsyn lá no arquipélago Gulag, o mundo tem quantos centros, quantos homens nele habitem. Aí a gente, aí o centro do planeta. E o egoísmo é tão grande que se o indivíduo se safar, ele não quer nem saber o que vai acontecer, nem com o filho, nem com o neto. A lógica já é essa. Bom, eu consegui dar o exemplo me safando. Eles que me imitem, dê o jeito deles. Mas um olhar que veja o final, a maioria tem medo de ter. Porque você tem que atravessar o túnel escuro da grande Babilônia. Tem que ver o que o planeta chama sobre si mesmo como juízo. Tem que discernir tudo. E à medida em que você vai fazendo isso, você vai ouvindo a voz de Jesus que disse, vede que eu vos preveni. Vede que eu vos disse, para que quando aconteça não vos escandalizeis. Vede! Quem vê o fim pode ver o meio, pode ver todas as coisas, não tem mais medo de nada. Quem sabe que ao final todas as coisas estarão em estado de genuflexão diante da glória eterna desse que não nos criou para a calamidade, esse não teme mal nenhum mesmo. Esse pode dizer, de fato, sem poesia, como realidade do ser, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, ainda que a grama esteja queimando na terra. Ele me guia por veredas de justiça no meio da iniquidade, do amor que se esfria. Ele refrigera minha alma nesse tempo de
abafamento existencial e de efeito estufa cósmico, ele refrigera o meu ser por dentro. Ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu ande, e essa é uma declaração assim de um esperançosismo, apenas para não ser fatalista, porque não há ninguém que não passe pelo vale da sombra da morte. De modo que esse ainda que é uma generosidade desnecessária. Sinceramente, quando eu atravessar o vale da sombra e da morte, porque ele é inevitável. Ele é inevitável para todos nós. Agora, para alguns de nós, ele vem com alguma frequência mais intensa. Ainda que eu ande, eu certamente já andei, andarei por vales de sombra e de morte, mas tanto faz. O meu Senhor, para ele, as trevas e a luz são a mesma coisa. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu já vi o fim. Porque tu estás comigo. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Ele está comigo hoje. E eu já vi o fim. Não importa o quão feio fique, eu já vi o fim é lindo. Quem já viu o fim se desassombra de toda assombração. Eu já vi o fim. Eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, e o meu cálice transborda. Certamente, porque eu já sei o fim. Eu sei que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, nos dias melhores, nos piores, nos catastróficos ou nos gloriosos. A tua bondade e a tua misericórdia não me deixarão jamais. Me seguirão. E eu já sei o fim. Eu habitarei com trilhões e trilhões de criaturas lindas, estranhas, bizarras, fantásticas, extraordinárias, indizíveis, indescritíveis, sublimes, bizarramente lindas. Lindamente bizarras. Onde o bizarro se desbizarrifica. O absurdo se desabsurdifica. O belo perde as categorias estéticas e ressurge com as categorias da glória interior. Eu já vi o fim. Eu sei que nenhum paraplégico ficará sem movimentos. Eu sei que nenhum tetraplégico ficará sem mobilidade na viagem da luz. Eu sei que todo cego verá para além de todas as visões. Eu sei que aquilo que olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram e que nunca subiu ao coração humano é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E eu já recebi a revelação dessa avant-première pelo Espírito Santo no coração. Sobe para cá que eu te darei um vislumbre. Um vislumbre. Eu já vi. Eu vi a tumba vazia. Eu vi que o meu destino e o das tilápias e o das minhocas e o das borboletas e o das lagartas, a minha mulher não vai gostar ouvindo lá em casa ao vivo, na gripopona que a segurou, e o destino das baratas e das lesmas será o destino da ressurreição. Toda criatura, barata é uma criatura? Toda criatura, incluindo elas, serão glorificadas. Se o diabo vai estar lá, por que a barata não vai estar, meu irmão? Se você vai estar, quanto mais a barata, pelo amor de Deus, né? A barata é inofensiva perto da Terra. Se a gente tirar os humanos, o planeta fica legalzinho, rapidinho, em 50 anos.
Com barata e tudo. Agora, nós aqui é que somos a desesperança de qualquer chance humana e da criação. Quem já viu o fim, sabe que toda careta se transformará em outra coisa. Quem já viu o fim não teme. Para de chorar. E no dia de hoje, não se integra nos fatos da realidade de agora, acerca da qual Paulo diz: pois sabemos que a nossa leve e momentânea tribulação não é para comparar com o eterno peso de glória a vir a ser revelado em nós. Eu passo daqui, vejo lá no final, para além daqui, todos nós. Aqui é a lente, olhe para além daqui, veja lá, suba sem medo, olhe pela fé, deixe a sua mente ficar cheia da construção da glória de Deus. Cristo em nós é a esperança da glória, meus irmãos. Então, se você sobreviveu à igreja, saiba, não fez mais do que a sua obrigação. Pare de ficar com esses trauminhas e com esse tema. Suba para aqui, senão eu subo de novo. Eu prometo que eu subo, hein? Suba para aqui. Olha adiante aquele dia em que todas as coisas já estão solucionadas. E saiba que elas ainda não chegaram, mas já se consumaram. Porque quando o Cordeiro disse está consumado, acabou o mundo ali. Acabou o mundo. Quando Jesus disse, quando o Cordeiro disse está consumado, quem pudesse ver o que estava na mente dele, veria o que o Apocalipse aqui descreve. Toda criatura que há no céu, na terra e debaixo da terra, milhões, trilhões de entes, zilhões de entes, dizendo toda criatura, tudo menos Deus dizendo, a Ele seja a honra, a glória, o domínio e a riqueza e o louvor pelos séculos dos séculos, pelos eões dos eões, pelas eternidades das eternidades. Agora, quem me dera a gente conseguisse tirar o olhar desse domingo à noite, desse final de janeiro, desse início de 2011, dessas duplicatas a vencer, dessas contas atrasadas, dessas cólicas chatas. Quem dera a gente se desconectasse dessa maneira tão atávica e visceral que a gente se veste de dor. Quem dera, pela graça, a gente ouvisse a voz que diz, pare de chorar. Olha aqui de cima, olha o Cordeiro, já está consumado. Você não chegou ao fim, mas já sabe como será. O destino de todas as coisas não é o absurdo, é o sentido eterno. E se todas as coisas terão o seu sentido nele, por que não você? E por que não já usufruir esse sentido a partir de agora? Ao invés de ficar lamentando o que lhe falta, o que ainda não lhe completou, o que ainda não lhe chegou, o que ainda não lhe visitou, o que você ainda chama em você de carência, por que você já não começa a se ver completo? Por que você não começa a se ver saudável? Por que ao invés de se ver velho, você já não se vê eterno? Porque ao invés de se ver curado, você já não se vê ressuscitado? Por que
Ao invés de se ver como alguém que está em processo de tropeção, você já não se enxerga sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Por que ao invés de ouvir as vozes que dizem, não, eu não quero nada com você, você não ouve a voz que diz, com amor eterno eu te amei, por isso com misericórdia eu te atraí? Por que você não se dessepulta desse momento de fugacidade matante e se projeta para essa perspectiva de glória eterna que faz você vencer todas as coisas e permanecer inabalável, em nome de Jesus? Saia aí, se desenterre dessas 7 igrejas do Apocalipse e sobe para aqui. Vou subir, hein? Sobe para aqui, sobe para aqui. A gente é chamado para deixar o nhen-nhen-nhen da igreja e para olhar a vitória do Cordeiro sobre todas as coisas. A gente é chamado para não sucumbir ao desespero planetário que vem sobre todos os homens, que gera depressão, síndrome do pânico, carência, angústia e sofreguidão por realizações e apropriações antes que chegue o final. E nessa angústia a gente deixa de provar a doçura da serenidade de um dia depois do outro, do pão nosso de cada dia, da água de cada dia, do abraço de cada dia, do beijo de cada dia, do sentido de cada dia, da luta de cada dia ou do mal de cada dia, na certeza de que o mal do dia é apenas rotina de existência, porque eu já sei qual é o final de todas as coisas. Quem assim sabe, assim vive. Esse vive não acima da carne seca. Esse vive no lugar do trono. Nós somos chamados para esse lugar onde o olhar nos devassa e nos divisa e nos abre todas as coisas de tal modo que o imediato não é negado. Ele só não ganha nenhum poder final na minha vida. Ele é tão relativo quanto relativa a qualquer coisa possa ser, porque eu já sei qual é o final absoluto do meu chamado. Eu só não cheguei lá ainda, mas não há nada que me impeça. Ninguém se interporá, nem coisas do presente, nem do porvir. Nem anjo, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura se interporá entre mim e o amor de Deus. Porque Jesus disse, aquele que vem a mim, de modo algum eu o lançarei fora. E aquele que estiver das minhas mãos, apareça o macho para tomá-lo daqui, diz o Cordeiro. Ninguém o arrebatará das minhas mãos. Eu sou o bom pastor. E também o bom cordeiro. O bom pastor é o cordeiro que dá a vida pelas suas ovelhas. E ninguém as arrebatará da minha mão. Por isso, meu irmão, levante-se consolado. Pare de chorar. Suba para aqui. Chega de trauma de igreja. Chega de drama de escândalo. Chega de susto de hipocrisia. Olhe para o trono. Suba para uma dimensão maior. Não ponha sua esperança no poder dos homens de abrirem selos, nem políticos, nem econômicos, nem de pacificação da terra. Faça a sua parte, mas não ponha sua esperança. Saiba sempre que quem venceu, já venceu antes de tudo começar. O Cordeiro Eterno venceu antes de começar, para que eu já saiba como tudo vai terminar. E eu não tenha medo de nenhum processo que eu tenha que atravessar. Se assim for, bem-aventurado sou, bem-aventurados seremos todos nós. Essa é a palavra do Evangelho para hoje. Quem for sábio, aproveite. Vamos ficar em pé e vamos orar. Olha que eu subo aqui, hein? Alguém quer subir aqui?
Meu maninho, minha maninha, olha aqui para mim. Pode ser que você tenha vindo hoje aqui pelo hábito de vir. Porque dentre as alternativas de esperança era a que melhor lhe afigurava. Mas sem lá no fundo do coração mais nutrir aquela certeza em confiança de que há um lugar de onde se olha o fim de todas as coisas. Que desse lugar da perspectiva do trono, tudo aquilo de onde eu estou vindo já está resolvido. Tudo aquilo que ainda não me veio já vai chegar resolvido. Porque eu já sei o final de todas as coisas. E o final é glória eterna em Deus. Nós vamos cantar esse louvor que celebra hoje essa consciência de quem já sabe qual é o fim glorioso de tudo. Ainda que o tecimento dessa construção nos pareça absurdo na finitude mínima do nosso olhar cegado ainda. Mas quem creu, aceitou o convite da elevação no espírito e na fé, quem creu na palavra que mostra e que ilumina adiante, esse já viu, já entrou no santuário eterno, já é cidadão da Nova Jerusalém, já está diante do mar de cristal, já sabe o final. Por isso não se apavora de mais nada hoje. Essa é a vitória do Evangelho em mim. O Jesus que ressuscitou quer instilar dentro de mim essa coragem sobre tudo, contra tudo, apesar de tudo. Porque aquele que ressuscitou me garante que eu sou discípulo da indestrutibilidade. Ainda que o sol apague, ainda que a lua não dê a sua claridade, ainda que o universo enlouqueça, a loucura cósmica não tem o poder de matar meu espírito. Se o sol atraísse a terra para si, nós entrássemos na massa do sol, acabaria a terra. Eu continuaria vivo. Eu sou feito de uma natureza indestrutível, de uma energia que não perece, você entendeu? E em Jesus eu não sou só feito de uma existência energética que não perece numa colisão planetária. Em Jesus eu tenho a vida eterna, que é a qualidade do ser de Deus em mim, crescendo todo dia para nunca mais ter fim. Esse é o chamado. Quem crer nisso já venceu todas as coisas, em nome de Jesus. Mas saia do buraco, meu irmão, e suba para aqui. Vamos orar? Suba para aqui. Senhor Jesus, salva-nos da alma viciada pela viagem no labirinto das idiosincrasias humanas, que são nossas igualmente, naquilo que nós chamamos de igreja na história. Não deixa que nós mesmos criemos pretexto no fenômeno humano do que chamamos igreja, para nossa falência, cansaço, desistência, cinismo ou passividade. Por favor, também não deixa que o nosso olhar fique preso a essa dimensão histórica tão relativa, tão louca, tão bagunçada, tão doida. Ajuda-nos a atendermos o chamado do Espírito, para subirmos para essa dimensão onde nós já
temos um lugar de assentamento. Em Cristo Jesus, nos lugares celestiais. Onde a gente não precisa mais chorar, onde o apocalipse já se consumou em nós. Porque pela fé a gente já viu o final. Já viu que a cruz não foi erguida para ser triturada pelas forças da história. Que no final não é o leão que vence, nem é o rei que prevalece, é o cordeiro que foi morto, que tem a dignidade de abrir a história, a minha, a do mundo inteiro, e de levar toda a criatura cativa até a obediência do amor de Deus. Por favor, não deixe que os sustos de hoje me tirem a visão final. Não permite que a minha mente fique aprisionada às caretinhas de agora, como se elas fossem definitivas. O Cordeiro relativiza todas as caretas, todos os diabos, todas as instâncias. Ninguém é digno de abrir o livro da história e nem tem o poder de manter a história sem ser aberta. O Senhor venceu para abrir. A minha vida tem final. E é um final que diz: e viverá em Cristo, eternamente mutante, em felicidade indescritível, misteriosa, para além de toda palavra ou explicação. Assim será ele eternamente. Amém. Senhor, dá-nos abraçar pela fé o nosso chamado agora, a nossa vocação, para que nós sejamos salvos das lamúrias, das depressões, dos pânicos, dos medos, das covardias, das passividades que não deixam que a gente usufrua jamais a dimensão superior. Salva-nos de nos plantarmos no chão das mesquinharias. Por favor, hoje, que o nosso espírito atenda o chamado que diz: vem para cá, meu filho, olhe o mundo daqui, e tu nunca mais chorarás, e nada te escandalizará, e tu te saberás mais do que vencedor todos os dias da tua vida. Ainda que haja morte, espada, perseguição, sofrimento, tribulação, você é mais que vencedor, por meio daquele que te amou e que já consumou todas as coisas em teu favor. Espera, elas já são. Se não chegaram, chegarão. Ou você a elas chegará. Mas você e o futuro eterno de glória se pertencem. Essa é a promessa eterna do Senhor. Em nome de Jesus. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós, a começar em mim. Quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o teu povo cresça assim, rumo à perfeição, a começar em mim. Quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor,
onde há ódio, perdão, para que o teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. Aleluia, sai em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. E que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a graça eterna do Cordeiro, designado o Emanuel, Jesus, que liberta o povo dos seus pecados entre nós na terra. E que a alegria, o poder, a esperança, a consolação, a vitória no Espírito Santo estejam em nós, fiquem em nós, permaneçam em nós, e nós nelas, todos os dias da nossa vida, desde agora e para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém.